Olá, estudante! Tudo bem com você? É muito bom estarmos juntos em mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Sou a professora Ivonilza, de Língua Portuguesa. O tema de nossa aula hoje é resenha crítica. Você sabe o que é isso? Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, quero saber se você já organizou os materiais para esta aula. Você irá precisar de um caderno, lápis e borracha para fazer as anotações que achar necessárias. E também precisa do celular para registrar sua presença. Você já pode ir colocando o seu nome na lista de presença. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencher o formulário e enviar. Esse registro é muito importante. Só assim fico sabendo que você esteve aqui comigo. Esta aula é destinada para os estudantes do 5º ano do ensino fundamental. E a habilidade da BNCC que iremos trabalhar é identificar e reproduzir em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura infantil a formatação própria desses textos, a apresentação e a avaliação do produto. Os objetivos da aula são aprender o conceito de resenha, entender o que vem a ser uma resenha crítica e identificar a estrutura de escrita desse gênero textual. A apresentação feitas, vamos à aula. Nossa aula hoje é sobre resenha crítica. De cara, te pergunto se você sabe o que é isso. Pois é, um nome tão diferente, não é? Vamos analisar os termos em separado. O que é resenha? De acordo com o dicionário dicio.com, resenha é a descrição resumida e breve de um livro ou de um texto. Ou seja, é o resumo de uma obra. Pode ser um filme, de um quadro, de uma peça teatral. Agora que entendemos o que é resenha, vamos analisar a palavra crítica. Se você pensou que seja criticar no sentido de fazer uma avaliação negativa ou de julgamento, cuidado! Há pessoas que acreditam que criticar, fazer uma crítica, seja só nesse sentido, mas não é por aí. Veja aqui comigo o significado dessa palavra de acordo com o dicionário dicio.com. Crítica. Análise avaliativa de alguma coisa. Ação de julgar ou de criticar. Submeteu o livro à crítica do professor. Avaliação negativa. Censura ou condenação. Observe aqui comigo o que é uma análise avaliativa. Vamos usar esse exemplo apontado aqui. Submeteu o livro à crítica do professor. Veja aqui, neste sentido, submeteu o livro à análise avaliativa do professor. O professor irá avaliar o que o estudante escreveu. Se o livro ou texto estiver muito bem escrito, a crítica será positiva. O professor irá elogiar essa obra. Por isso, reforço para que você não se esqueça. Crítica também é positiva. Se o professor não gostar de alguma coisa que for escrita, ele apontará o que deve ser mudado. Isso também se refere a uma crítica positiva, pois o professor está colaborando para que a escrita do livro possa ficar ainda melhor. Chamamos esse tipo de crítica construtiva. Voltando ao termo resenha crítica, trata-se de um resumo de um filme, livro ou texto, dando a sua opinião.
o que você achou do filme que você assistiu, do livro ou texto que você leu. Para escrevermos uma resenha crítica, precisamos seguir o passo a passo de elementos que não podem faltar nesse resumo. Título, referência bibliográfica da obra, informações sobre o autor, resumo do conteúdo da obra e a avaliação crítica da obra. Veja aqui a resenha crítica de um dos livros da coleção Diário de um Banana. Escrevi o título e logo no primeiro parágrafo explico que este é o 15º livro da coleção e dou referências sobre o autor. Aqui já contemplamos os 3 primeiros elementos que devem conter em uma resenha. Vamos ler juntos para que você possa entender. O título é Diário de um Banana Vai Fundo. O livro Diário de um Banana Vai Fundo é o 15º livro da coleção Diário de um Banana. É um livro voltado para o público infanto-juvenil, porém os adultos também se divertem muito com as aventuras vivenciadas por Greg Heffley. Nesta edição, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos transporta mais uma vez para vivermos uma grande aventura junto com Greg Heffley. No segundo parágrafo, devemos fazer o resumo da obra. Vamos fazer a leitura do resumo. As férias chegaram, o verão estava escaldante, mas por causa da grana curta, os Heffley decidiram ir fundo na aventura e resolveram acampar. O que não esperavam é que uma grande tempestade iria se aproximar e trazer surpresas bem desagradáveis para todos. Tantas aventuras desastrosas levaram Greg a questionar se suas férias valeram mesmo a pena. No terceiro e último parágrafo deve constar a avaliação crítica da obra. Veja a minha opinião como ficou. Todas as vezes que os Heffley viajam, acontecem coisas muito engraçadas. Isso é o que faz esse livro ser tão divertido. Apesar das aventuras serem bem desastrosas, a gente se diverte entendendo a forma como eles contornaram cada situação. Vale a pena embarcar nessa aventura junto com Greg e sua família. Bem, estudante, essa foi a minha opinião, a minha resenha crítica sobre o livro Diário de um Banana Vai Fundo. Você já leu esse livro? Se sim, você concorda comigo? Ah, você ainda não leu? Deixo uma dica para você visitar a biblioteca da sua escola ou da sua cidade e procurar por esse livro, para viver essas aventuras também. Tenho certeza que você vai amar. Recomendo ler a coleção inteira. É uma história melhor que a outra. Agora que a gente está fera nesse conteúdo, vamos praticar o que aprendemos. Vamos ler juntos essa resenha. Amarela de Medo. O livro Chapeuzinho Amarelo é da editora José Olímpio, foi escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo. Chapeuzinho Amarelo era uma menina com medo de tudo e isso a impedia até de sair de casa, pois seu maior medo era o lobo. Até que um dia ela topou de frente com ele e não restou outra alternativa a não ser encarar seu medo. Encarou com tanta coragem que o medo passou. Hoje, Chapeuzinho Amarelo vive muito bem. Questão 1. A expressão amarela de medo refere-se a que elemento de uma resenha crítica?
Letra A, ao título? Ou letra B, ao resumo do conteúdo da obra? Tempo para você pensar. A resposta da questão 1 é a letra A. A amarela de medo refere-se ao título da resenha crítica. Questão 2. Essa resenha crítica intitulada Amarela de Medo é referente a que livro? Letra A, Chapeuzinho Vermelho. Letra B, Chapeuzinho Amarelo. Mais um tempo para você pensar. A resposta da questão 2 é a letra B. Essa resenha crítica refere-se ao livro Chapeuzinho Amarelo. Questão 3. Nesta resenha falta um elemento essencial para torná-la crítica. Que elemento é esse? Letra A, o resumo do conteúdo da obra. Letra B, a avaliação crítica da obra. Vou dar mais um tempinho para você pensar. A resposta da questão 3 é a letra B, a avaliação crítica do conteúdo da obra. Observe aqui comigo a resenha e os elementos que precisam ter em uma resenha crítica. 1. Título. Como você pode perceber, o título da obra, ou seja, do livro, é Chapeuzinho Amarelo. Essa informação aparece aqui na capa do livro. Já na resenha, eu coloquei o título Amarela de Medo. Poderia ter colocado o mesmo título do livro? Sim, poderia. Mas quando estamos escrevendo uma resenha crítica, podemos colocar o título que quisermos, desde que tenha a ver com o assunto da obra. O segundo elemento é a referência bibliográfica da obra. Esse livro foi editado pela editora José Olímpio. Encontramos essa informação logo aqui no primeiro parágrafo. O terceiro elemento é sobre o autor. Quem escreveu foi Chico Buarque e quem ilustrou foi Ziraldo. Essa informação nós também encontramos logo aqui no primeiro parágrafo. O quarto elemento é o resumo do conteúdo da obra. Ele está aqui no segundo parágrafo. Veja que conta bem brevemente a história do livro. O quinto elemento é a avaliação crítica sobre a obra. Esse elemento ficou faltando, pois eu não dei a minha opinião sobre esse livro. Esse é um dos meus livros preferidos. Se você ainda não leu, sugiro que você veja se tem na biblioteca da sua escola e não deixe de ler. Tenho certeza que você irá gostar também. Nossa aula já está chegando ao fim. Preciso te lembrar de colocar seu nome na lista de presença. Você já colocou? Arrasou! Você ainda não colocou? A hora é agora. Abra a câmera do celular, aponte para o QR Code que está aí na tela. Preencha o formulário e envie. Faça isso agora que ainda dá tempo. Vamos para o resumo da nossa aula de hoje. Aprendemos o que é uma resenha crítica. Vimos os 5 elementos que precisam ser abordados numa resenha crítica.
Analisamos as resenhas críticas dos livros Diário de um Banana Vai Fundo e Chapeuzinho Amarelo. O desafio que eu deixo para você é: elabore em seu caderno uma resenha crítica de um livro que você leu. Fotografe a página e envie para o WhatsApp 996610143. Confesso que estou curiosa para saber qual livro você escolheu e ler a sua resenha crítica sobre ele. Nossa aula chegou ao fim. Fique bem. Um abraço bem carinhoso da professora Ivonilza. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.